Desde os tempos antigos, certos números carregam significados misteriosos, quase como códigos ocultos na estrutura do universo. Mas há um número que se destaca como o selo da perfeição e da totalidade: o número 7. Na Bíblia, o 7 aparece repetidamente em momentos-chave, sugerindo não apenas um padrão divino, mas um propósito profundo, talvez até um enigma celestial. Por que Deus escolheu criar o mundo em 7 dias? Por que tantos eventos proféticos e sagrados giram em torno desse número? Não é coincidência. O 7 está presente desde o Gênesis até o Apocalipse, marcando ciclos de criação, purificação e revelação. Mas para entender sua verdadeira importância, precisamos voltar ao princípio, à origem do tempo e da humanidade. E é aí que descobrimos algo surpreendente. A história da criação do mundo não apenas menciona o número 7, mas parece construída sobre ele. E se eu te dissesse que os 7 dias da criação guardam um segredo profundo sobre o próprio destino da humanidade? No primeiro capítulo da Bíblia, encontramos um padrão divino intrigante. Deus cria o universo em 6 dias e descansa no 7º. Mas esse descanso não é um simples repouso. É a consagração de algo completo, perfeito, encerrado com um selo de santidade. O mais curioso, em outras mitologias antigas, a criação do mundo muitas vezes ocorre em períodos caóticos e desordenados, mas na Bíblia, a estrutura de 7 dias segue uma progressão lógica e precisa. Por quê? Alguns estudiosos acreditam que esses 7 dias são um modelo não apenas para o tempo, mas para a história da humanidade. Cada dia pode representar uma era, uma fase do plano divino. Seria possível que vivêssemos agora no 6º dia, aguardando a chegada do descanso final, o 7º dia profetizado? Se essa ideia te intriga, espere até descobrir como esse mesmo padrão de 7 se estende ao próprio ciclo da semana, afetando diretamente a forma como vivemos até hoje. Vivemos em um mundo regido pelo número 7, sem sequer perceber. A cada 7 dias, um ciclo se encerra e outro começa. Mas de onde veio esse padrão? Diferente do ciclo lunar, 29,5 dias, ou do solar, 365 dias, a semana de 7 dias não tem base astronômica óbvia. No entanto, ela sobreviveu por milênios, atravessando culturas e civilizações. Babilônios, egípcios e até gregos tentaram outras divisões do tempo, mas a estrutura de 7 dias permaneceu. Por quê? A resposta pode estar na Bíblia. Desde Gênesis, Deus estabelece um ritmo para a vida. 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Esse modelo se tornou um princípio fundamental no judaísmo e, mais tarde, no cristianismo. Mas há algo mais intrigante nisso. Se a semana reflete a criação e a criação reflete um plano divino, será que estamos vivendo dentro de um ciclo cósmico maior? Mais do que isso, e se o próprio destino da humanidade estivesse atrelado a essa estrutura de 7? Essa teoria ganha ainda mais força quando olhamos para o Apocalipse, onde 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas parecem contar uma história oculta sobre o fim dos tempos. No livro do Apocalipse, encontramos outra aparição impressionante do número 7, as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas elas são apenas igrejas históricas, ou há um significado profético escondido em sua ordem e mensagens? Muitos teólogos acreditam que essas 7 igrejas representam diferentes períodos da história cristã, desde sua origem até os tempos finais. Suas características e advertências parecem se encaixar perfeitamente nos eventos que moldaram o cristianismo ao longo dos séculos. Mas há algo ainda mais surpreendente. O padrão dessas igrejas pode estar nos dizendo onde estamos agora e quão perto estamos do desfecho final. Se essas 7 igrejas realmente refletem eras espirituais, então qual delas representa nosso tempo? E mais importante, o que isso significa para o futuro da humanidade? A resposta pode estar nos 7 Espíritos de Deus,
um conceito misterioso que aparece no Apocalipse e sugere uma revelação ainda maior sobre o número 7 e sua conexão com o plano divino. Em Apocalipse 1:4, encontramos uma frase intrigante: graça e paz vos sejam dadas da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos? Como pode o Espírito Santo, que é um só, ser descrito dessa forma? Para entender essa revelação, precisamos voltar ao livro de Isaías 11:2, onde 7 características do Espírito de Deus são mencionadas: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Esses 7 aspectos formam a plenitude do Espírito Santo, representando sua ação completa na Terra. Mas há algo ainda mais fascinante. Esse conceito aparece ligado ao julgamento e ao fim dos tempos. O número 7, mais uma vez, não é aleatório. Ele aponta para um ciclo que se aproxima da conclusão. E é exatamente isso que vemos nos 7 selos do Apocalipse. Eles não são apenas eventos futuros, mas uma contagem regressiva para o desfecho do plano divino. Imagine um pergaminho selado com 7 lacres. Cada selo que se rompe revela uma nova etapa do juízo divino. Mas há algo ainda mais misterioso nesses selos. Eles parecem ecoar padrões já vistos em outras partes da Bíblia. A abertura dos selos desencadeia guerras, fome, pestes e fenômenos sobrenaturais. Curiosamente, essas pragas lembram eventos do Egito no livro do Êxodo e até certas profecias de Daniel. Seria possível que esses selos já estivessem sendo quebrados ao longo da história? Muitos estudiosos acreditam que sim. Cada selo pode representar um período de tribulação na Terra, marcando momentos-chave da humanidade. Se isso for verdade, a grande pergunta é: em qual selo estamos agora? E mais, o que acontecerá quando o 7º selo for rompido? A resposta pode estar nos 7 milagres de Jesus, narrados no Evangelho de João, que revelam uma conexão surpreendente entre o ministério de Cristo e a consumação do tempo. O Evangelho de João apresenta 7 milagres específicos de Jesus. E isso não é coincidência. Esses sinais não apenas demonstram o poder de Cristo, mas também seguem um padrão progressivo, como se cada um apontasse para um estágio do plano de Deus. Desde transformar água em vinho até ressuscitar Lázaro, cada milagre revela uma faceta da missão de Jesus. Mas há algo surpreendente. Quando analisamos esses eventos à luz do Apocalipse, percebemos que eles parecem ter um paralelo direto com os selos e as promessas finais do reino de Deus. Se esses 7 milagres forem uma prévia do que está por vir, o que eles nos dizem sobre o futuro? Estariam eles apontando para um ciclo divino que se repete até a consumação dos tempos? A conexão com as parábolas de Jesus é ainda mais intrigante. Entre tantas histórias que ele contou, 7 delas foram destacadas como as parábolas do reino. E nelas, encontramos pistas ainda mais profundas sobre o verdadeiro propósito do número 7 na Bíblia. Jesus frequentemente ensinava por meio de parábolas, histórias simples com significados profundos. Mas no capítulo 13 de Mateus, ele conta exatamente 7 parábolas sobre o reino dos céus. Por que 7? Seria apenas uma coincidência? Essas parábolas falam sobre sementes, joio, tesouros escondidos e redes lançadas ao mar. Mas um olhar mais atento revela um padrão progressivo. Cada uma delas descreve um estágio do plano divino, desde o início da fé até o julgamento final. O que é ainda mais intrigante é que esses estágios se alinham às 7 igrejas do Apocalipse e aos 7 selos, como se toda a história da humanidade estivesse sendo contada em ciclos de 7. Se essa teoria for verdadeira, estaríamos agora na última fase desse ciclo profético. A resposta pode estar nos sacrifícios do Antigo Testamento, que também seguem um padrão de 7 e apontam diretamente para o sacrifício supremo de Cristo,
O sistema de sacrifícios no Antigo Testamento era rigoroso e detalhado. Entre eles, 7 tipos de ofertas eram ordenadas por Deus: holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta movida e oferta de libação. Cada um desses sacrifícios tinha um propósito específico, mas juntos formavam um ciclo de redenção e purificação. O mais impressionante? Todos eles apontavam para o sacrifício definitivo de Jesus. E mais, o número 7 aparece repetidamente em rituais de purificação. O sangue era aspergido 7 vezes no propiciatório no dia da expiação, e Naamã teve que se banhar 7 vezes no Jordão para ser curado. Isso significa que o número 7 não simboliza apenas perfeição, mas um processo de transformação e restauração. E essa conexão se torna ainda mais clara quando olhamos para as festas bíblicas, que também seguem um ciclo de 7 dias. 2 das festas mais importantes do calendário judaico duram exatamente 7 dias: a Páscoa e os Tabernáculos. Mas isso não é uma escolha arbitrária. A Páscoa marca a libertação do Egito e aponta para a obra de Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Já a festa dos Tabernáculos simboliza a plenitude do reino de Deus, quando ele habitará com seu povo. O mais intrigante: muitos acreditam que esses 7 dias representam 7 eras proféticas, culminando na era final, quando Deus restaurará todas as coisas. Se esse padrão for real, então estamos prestes a entrar no último grande capítulo da história humana. Mas há um detalhe que poucos percebem. O número 7 aparece em profecias que falam diretamente sobre o fim dos tempos e a perfeição do plano divino. Ao longo das Escrituras, o número 7 está sempre associado à ideia de algo completo e finalizado. Deus descansou no 7º dia porque a criação estava concluída. 7 trombetas anunciam o juízo de Deus. 7 anjos executam os últimos castigos da terra. Isso levanta uma questão intrigante. O número 7 seria uma espécie de assinatura divina, indicando quando algo chega ao seu propósito final. Muitos acreditam que estamos vivendo o fim do 6º dia profético e que o 7º, o grande descanso escatológico, está próximo. Se isso for verdade, o que acontecerá a seguir? Essa resposta pode estar oculta em um dos maiores mistérios da Bíblia: o uso do número 7 como um código divino, espalhado por toda a Escritura, esperando para ser decifrado. Depois de tudo o que exploramos, surge uma última e inquietante questão. O número 7 seria um código secreto implantado por Deus na Bíblia? Pesquisadores descobriram padrões matemáticos impressionantes na estrutura das Escrituras. O nome de Deus, o número de palavras em certas passagens, até mesmo o design das genealogias, seguem sequências baseadas no 7. Isso significa que o número 7 não é apenas simbólico. Ele pode ser uma chave real para entender o plano divino. Se esse for o caso, o que mais pode estar escondido nas entrelinhas da Bíblia, esperando para ser descoberto? Talvez estejamos apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior.